Fala pessoal, beleza? Lucas do Cripto Era na área e eu tô passando aqui para atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? Começando aqui pelo Bitcoin, a ideia do vídeo de hoje é fazer uma análise bem completa por vários tempos gráficos diferentes para a gente conseguir estimar quais são as maiores probabilidades para o preço para os próximos dias e horas. Então, começando aqui pelo diário, fica bem claro que a gente está preso dentro dessa região aí que vai dos 106 até esses 92 mil dólares. Então, pensando em longo prazo, não faz muito sentido a gente tomar uma decisão antes do preço romper para algum dos dois lados. Fica claro que a maior resistência é esses 106 e o maior suporte está nesses 92, certo? Então, eu já venho dizendo para vocês há algum dia que, na minha visão, a gente está numa tendência de alta clara e a maior probabilidade é a gente eventualmente romper para cima. Mas, cara, quando a gente fala assim, de mercados variáveis, a gente precisa estar preparado para qualquer tipo de situação. Então, vamos estimar o que fazer no caso do Bitcoin começar a romper para baixo. Eu já venho falando há algum tempo para vocês que nesse momento eu ainda não vejo risco-retorno favorável para a gente fazer compras pensando no longo prazo no Bitcoin pelo fato de estar muito próximo à máxima histórica. Então, quando a gente estica esse Fibonacci aqui dos fundos de 5 de agosto, já dá para perceber que a partir desses 86 mil dólares a gente já fica com um risco-retorno favorável para fazer compras pensando aí no longo prazo. E cara, a gente precisa entender que longo prazo é longo prazo. Não adianta você fazer uma compra aqui, passou uma semana, continuou caindo, se desesperar achando que não vai dar certo, que nada vai funcionar. Então, se a gente chega nessas regiões, preços excelentes, mas você tem que ter paciência. Se é para o longo prazo, é para o longo prazo. Então, a gente já estica essa zona aqui como a nossa buy zone de longo prazo, certo? Então, chegou nessas regiões, cara, oportunidade excelente para você adicionar bitcoins aí na sua carteira. Agora, pegando uma Fibonacci um pouco mais curta aqui de novembro, a gente vê que já estaria em algumas regiões interessantes, mas a verdade é que o curto prazo está complicado. Então, qual é meu plano? Se a gente começa a romper aqui essa região dos 92 mil dólares, eu passo a olhar para possibilidade de a gente fazer algum novo long. Entendeu? Afinal, essa Fibonacci aqui já mostra que a gente já teria um risco-retorno pensando num prazo menor. Então, cara, chegou nessa região, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins, dependendo da forma que a queda acontecer, se a gente tiver gatilho, acho que já faz muito sentido pensar em adicionar algumas posições aí de menor prazo. Então já temos o nosso plano formado para o caso do Bitcoin começar a romper para baixo. Vamos falar do que faremos se começar a romper para cima, né? Que na minha visão é a maior probabilidade. Então eu já fiz algumas vendas aqui no Bitcoin conforme a gente foi executando essa alta. A última venda foi por volta dessas regiões aqui dos 103 mil dólares e 500 mais ou menos. Então, cara, vender aqui dentro para mim não faz muito sentido. Então eu passo a olhar para vendas quando a gente chega nessa região aqui um pouco mais complicada desses 106 mil dólares. E além de possíveis vendas, dependendo da forma que a alta acontecer, se a gente tiver muita compra no mercado, enfim, aí eu passo a olhar para alguns shorts também para proteger esses investimentos. Então essa zona aqui seria uma possível sell zone e possíveis shorts. Fechou? Então, pensando aí no gráfico diário, acho que as situações são essas, como eu falei para vocês. Maior probabilidade de romper para cima, mas a gente precisa se preparar no caso de continuar essa queda, né? Então vamos passar aqui para 4 horas para a gente entender melhor como está esse curto prazo. Que, adiantando para vocês, já não está muito bonito. Afinal, aqui no curto prazo, no gráfico de 4 horas, a gente já assume aí uma tendência de baixa, certo? Então, claramente a situação está complicada, diferente aí do longo prazo. Então, a gente pode perceber que o preço está preso dentro dessa zona aqui. É como eu venho falando para vocês há alguns vídeos já, essa consolidação no diário está tão complicada que está se espalhando para tempos gráficos menores. Então, claramente, a gente tem uma maior resistência nessa região que vai dos 99 mil dólares até esses 97 aí, mais ou menos.
A gente já tentou algumas vezes e não consegue nem fechar candles relevantes acima. Então, claramente uma resistência complicada. No caso dos suportes, eu passo a olhar para essa região aqui a partir dos 95 mil dólares até esses 93. Então a gente vê que já está testando esse suporte no momento, e se começa a fechar candles aqui abaixo, não consegue demonstrar força, obviamente a situação fica ainda mais complicada. Então, no caso da gente romper essa região, passo a olhar aqui para o preço segurar de repente nesses fundos anteriores, que estão no 91 mil dólares e 89. Então, aí você se pergunta, Lucas, você falou que está numa tendência de baixa, o preço está com cara de romper, o que eu vou fazer? Eu shorto aqui? Só que, cara, você tem que entender que shortar aqui não é uma boa ideia pelo fato de que a gente está perto de um suporte que tem se mostrado muito forte. Afinal, não foram só falsos rompimentos para cima. A gente também tentou aqui uma vez, tentou duas, tentou três, está tentando a quarta. Então, shortar nesse momento, você tem que entender o risco que você está correndo. Afinal, você pode shortar bem no momento onde o preço vai voltar a se recuperar, entende? Então, regiões para olhar para short, de repente seria aqui desses 97 para cima, como a gente já falou, que também é uma resistência complicada. Então, shortar nesse momento não dá, não tem como pensar nisso. Agora, se continuar rompendo e a gente faz esse pivô aqui, rompeu, retestou, aí sim você poderia olhar para alguns shorts. Mas tem que entender que, pelo menos no caso do Bitcoin, a gente está numa tendência de alta claríssima em prazos maiores. Então, shortar aqui, você tem que ter noção que você estaria apostando numa correção no preço e não numa tendência. Aí você precisa realmente saber o que você está fazendo para não acabar tomando uma invertida aí. Tranquilo? Então, para o 4 horas a ideia é essa. E para falar do 1 hora, a gente vai vir aqui para o TRDR para já trazer análise de sentimento e entender como foi essa queda, né? Se está realmente feio, se não. Então, como eu já mostrei para vocês, a gente tinha essas zonas aqui como resistências, rompemos, mas não conseguimos se manter acima. Então vocês viram que a ideia do short foi como eu falei para vocês, a gente rompeu, retestou, de repente poderia ter olhado para short nessas regiões aqui. Mas falando desse movimento de hoje em específico, não foi um movimento muito bonito. Como eu mostrei para vocês aqui que a gente estava fazendo um rompimento bem legal, reparem que a gente vê um aumento no Open Interest e o aumento em shorts no mercado, pessoas apostando na baixa. Isso aí normalmente é um sinal que funciona como um combustível para a gente continuar subindo, mas a gente precisa ter noção que estava se tratando de uma resistência complicada. Então, nesse caso, a movimentação foi o contrário. A gente cai com o Open Interest subindo e o Long Short Ratio subindo, que mostra interesse pela queda, mostra que está caindo, as pessoas ali estão passando a apostar na alta. O inverso também funciona, então nesse caso, esse tipo de movimentação aqui pode servir como combustível para continuar caindo e estopar ou liquidar essas pessoas que estão apostando na alta nesse movimento aqui, entende? Então realmente a situação não está muito bonita pensando no curto prazo, mas a gente precisa entender que está dentro de uma consolidação e a gente tem aí um suporte e uma resistência muito forte. Então da mesma forma que a gente fez esse rompimento aqui bonito, com os indicadores confirmando, cara, pode ser, tem a possibilidade de a gente também se segurar nessa região mesmo com os indicadores meio feios e continuar dentro dessa movimentação por mais tempo, tranquilo? Então, a ideia para o Bitcoin é mais ou menos essa. A gente estava realmente fazendo um movimento bem legal, mas, cara, sexta-feira a gente teve duas bombas aí, né, que se trata desse possível novo Covid e a situação da Bybit também, que por hora já está resolvida, eles ainda não conseguiram recuperar esses fundos, mas lidaram com a crise de forma muito transparente, o que eu acho que foi um sinal super positivo. Afinal, não bloquearam saques em momento algum, com exceção do Ethereum, por motivos óbvios, né? Então, todo mundo que tentou conseguiu sacar, foi bem ágil, bem rápido. Já comentaram, falaram sobre os planos, falaram que tem uma reserva para cobrir os clientes, independente de conseguir recuperar esses fundos ou não. Então, acho que foi algo positivo o jeito que eles lidaram com a crise. Mas, cara, isso aqui, infelizmente, impacta muito o curto prazo. E, infelizmente, situações como essa continuam acontecendo e provavelmente não vai ser a última vez. Também queria aproveitar para trazer para vocês aqui o nosso índice de medo de ganância, que no momento tá neutro, certo? Mas se a gente fecha aí o gráfico como está agora, provavelmente a gente já volta para medo.
Também queria atualizar você sobre o que está acontecendo, afinal a gente vê uma Solana muito fraca hoje, né, caindo 10%, e saíram aqui umas notícias de que a Binance está vendendo quantias muito grandes em Ethereum e Sol. Então, ele até dá essa notícia aqui falando que os grandes market makers estão vendendo para liquidar os longs, né? É uma possibilidade, e pressão vendedora forte como essa realmente é uma questão, né? Inclusive a gente vê uma Array aí que é do ecossistema da Solana caindo 26%, chegou a cair 30% no dia. Então pode ser um motivo, mas falando da Solana mesmo, a gente vem aqui e estica essa Fibonacci e vê que, cara, pensando em longuíssimo prazo, a gente tem oportunidades muito boas de compra. E é o que eu falo para vocês em todos os vídeos, a gente não pode levar esses ruídos de curto prazo, não pode deixar se impactar no que a gente vai fazer com nossos investimentos, porque o que eu mais vejo no dia de hoje são pessoas vendendo no medo, desesperadas, achando que acabou, né? Só que a questão é, se essas pessoas estão vendendo desesperadas, alguém está comprando. E quem será que está comprando? Primeiro ponto, como eu sei que tem tanta gente vendendo no desespero? Esse aqui é o nosso CVD, deixa eu até esticar o tempo gráfico para a gente ter uma noção melhor dele. Esse aqui é o nosso CVD que mostra a relação entre compras e vendas a mercado. A gente já conversou várias vezes sobre quem faz esse tipo de operação ao mercado, e normalmente são sardinhas, pelo fato de que a gente tem taxas muito maiores, enfim. E cara, reparem que a gente está em mínima histórica e esse indicador só está mostrando queda. Então isso que nos mostra? Que as sardinhas estão vendendo todo esse movimento. E aí a gente vem para cá, vem essa notícia que se estão vendendo tem alguém comprando. Quem será que está comprando? Aqui já tem a notícia, Strategy de Michael Saylor adicionou mais 20 mil bitcoins às suas reservas. Então cara, se a gente toma esses movimentos e começa a ter ações de sardinha, provavelmente a gente vai ficar para trás, e quando o preço voltar a entregar alta, cara, provavelmente você vai voltar pagando mais caro, ou pior ainda, acabar comprando o topo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de movimentação, entendendo que o curto prazo está complicado. Acho que o melhor cenário para o momento é evitar trades de curto prazo, principalmente se você não tem muita experiência no que está fazendo. Eu até comentei com os membros hoje, a gente entrou em um long novo aqui na Maker. Só que a questão é, mesmo com as altcoins muito baratas, muita coisa caindo, a situação tá complicada por curto prazo, cara. A gente tá caindo 2% no Bitcoin e tem altcoin caindo 30%, entende? Então, o risco-retorno acaba ficando complicado aí para abrir operações de menor prazo, visto que a gente está vendo um mercado tão sensível. Então, se você não tem realmente muito conhecimento do que está fazendo, às vezes é melhor ficar de fora nesse momento e foca em compras de investimento. Afinal, a gente conversou sobre o Bitcoin que não está ainda numa zona boa para fazer compras de longo prazo, mas cara, a maioria das altcoins está em buy zone de longo prazo. A gente olha aqui como exemplo o Ethereum. Se a gente pegar esses fundos aqui dos fundos, vou pegar o fundo do fundo mesmo aqui de $800. Vê que a situação já está diferente que o Bitcoin, né? A gente está aí numa zona excelente pensando em compras de longo prazo. Então não tem tanto conhecimento, não sabe o que tá fazendo muito bem ainda, cara, aproveita e vai adicionando posições aos poucos, certo? O que não falta é altcoin boa, com um projeto bom e em preço excelente agora. Então foca em projetos como esse, como o Ethereum, tranquilo? Então a ideia do vídeo de hoje é mais ou menos essa. Acho que agora ficou bem esclarecido sobre o que fazer, independente do lado que a gente for, né? E agora resta pra gente acalmar nosso coração aí, não dar uma de sardinha e acabar vendendo nossos ativos no pior lugar possível, entendeu? Venda a gente faz em locais como esse, quando o ativo está subindo, não quando está caindo, nem faz sentido isso, certo? Então, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, seu like, sua sugestão, afinal é só assim que a gente consegue continuar melhorando o conteúdo desse canal e trazendo coisas que realmente são relevantes para vocês. Tranquilo? No mais, ficamos por aqui e se vemos no vídeo de amanhã. Até mais!